Se você fosse narrar a história da sua vida, como seria essa história? Que tipo de personagem você seria? Filosofando, podcast com o professor Sidney. Olá a todos, estamos começando mais um Filosofando, podcast de reflexões e discussões filosóficas e educacionais. Eu sou o Sidney Júnior e esse é o nosso 12º programa. Lembrando que você pode nos acompanhar em plataformas como Spotify, Deezer, Google Podcast ou acompanhar o nosso perfil no Facebook e no Instagram. Além disso, você pode acompanhar o nosso canal no YouTube. Basta procurar por Filosofando Podcast tudo junto, se inscrever no canal e acompanhar as nossas atualizações. No programa de hoje, nós vamos explorar um dos caminhos mais privilegiados para o autoconhecimento: saber narrar a nossa própria história. Isso quer dizer que, se pudéssemos contar a nossa própria história, o que seria relevante contar? O que seria essencial nós relatarmos? Talvez para muitas pessoas este seja um problema fácil de se resolver, porque afinal, ninguém melhor do que nós para sabermos o que realmente se passou conosco ou o que nós vivemos. Ocorre que existem acontecimentos na nossa vida que ainda agora possuem consequências e outros não. A questão é, você tem consciência desses acontecimentos? Você seria capaz de puxar do fundo da sua memória situações decisivas na sua vida, mas que você teria vergonha, por exemplo, de contar em público ou mesmo de lembrar? Qual seria o seu princípio de seleção dos acontecimentos se fosse você narrar a sua própria história? Qual seria o centro dos acontecimentos da sua história? Aquilo pelo qual você seria reconhecido? Esse assunto me foi sugerido pela leitura do texto Condições e Limites da Autobiografia, do filósofo francês Georges Gusdorff, o mesmo autor que foi comentado no programa anterior, e também pela lembrança de um curso muito interessante sobre narrativas biográficas, proferido pela psicóloga Luciane Amato em 2013, no saudoso Centro de Estudos Landmark, lá de Curitiba. Em ambas as situações, o grande assunto era justamente esse: quais são as condições e os alcances ao narrarmos a nossa própria história. Todo mundo já teve a experiência de ouvir, por exemplo, alguém mais velho contar alguma coisa da sua vida, sejam longas narrativas ou breves trechos isolados de acontecimentos da vida. Quer dizer, faz parte da natureza humana contar a experiência vivida. Todo ser humano faz isso, seja consciente ou não dessa capacidade. Todo adulto já teve a experiência de contar minimamente a sua história para alguém, seja em relatos de trechos isolados, seja em conversas mais longas, tentando explicar mais ou menos o que aconteceu ao longo do tempo para que aquela pessoa seja o que ela é agora. Ocorre que, em geral, nós ouvimos e falamos uma espécie de padrão de narrativa biográfica, que na maioria das vezes não dá conta de expressar a riqueza da vida de um indivíduo. Veja só, como assim padrão narrativo? Se você fizer a experiência de começar a registrar como que as pessoas ao seu redor contam as próprias histórias da vida delas, muito provavelmente você irá perceber que as pessoas repetem uma estrutura de narrar muito comum. Por exemplo, a pessoa vem de uma família assim ou assado, né? Ela estudou ou aprendeu tal coisa, ela casou ou não, ela criou família ou não, ela trabalhou em tais coisas, em tais lugares, teve tais empregos, conheceu tais lugares, fez viagens e atualmente ela se encontra numa situação ou melhor ou pior do que antes. Essa é uma estrutura muito presente nas histórias de vida das pessoas em geral. Ocorre que para muitas pessoas, e elas sabem disso, às vezes esse tipo de relato, de estrutura narrativa, não é o suficiente para expressar os esforços que ela empregou, seja para alcançar o que ela queria ou para expressar todos os ricos elementos que compõem a sua personalidade.
É como se o indivíduo percebesse que não era aquela história que ele queria estar contando, que essa não é a verdadeira narração dos acontecimentos que vão revelar quem realmente ele é. Parece que falta alguma coisa nesse tipo de narrativa. Parece que ela não é uma narrativa tão profunda. Quando um indivíduo percebe que esse tipo de narrativa não dá conta de expressar quem ele realmente é, a primeira coisa que salta aos olhos é que lhe faltam os instrumentos para saber narrar bem a sua própria história. Ou seja, que lhe falta uma capacidade literária de expressar o que intimamente se passou com ele. Mas além disso, é possível que esse indivíduo perceba que para ele expressar a sua história mais íntima e verdadeira, ele realmente precisará se aprofundar em si mesmo, mergulhar na sua memória, vasculhar e selecionar tudo aquilo que realmente compõe, de fato, quem ele é hoje. Veja só, todo mundo tem uma história, uma biografia, por mais confusa, destrambelhada, certinha ou não, né, cheia de acontecimentos variados, enfim. Todo mundo tem uma história que pode ser narrada, que merece ser narrada. Mas a questão aqui é a seguinte: qual é o centro dos acontecimentos da sua narrativa? Qual será o centro em função do qual tudo o mais será contado? Qual será o grande centro das atenções que mostrará o sentido e o significado das mais variadas ações e situações pelas quais você passou? Você tem consciência disso? Se você fosse contar a história da sua vida, você teria consciência de qual é o assunto central dessa história? Se você pudesse escrever a orelha, por exemplo, de um livro da sua vida, uma biografia sua, ela seria anunciada como uma história de quem? De qual tipo de personagem? Um herói, um trágico, um vencedor, um azarado, um afortunado? Mas talvez, considerando todas essas questões, a grande pergunta realmente seja a seguinte: você tem um centro de narrativa da sua vida? Ou melhor, qual é a história que você quer contar? Qual é a história que você quer realizar? Você tem consciência disso? Muitas pessoas passam por momentos em que, depois de muitos anos levando determinado tipo de vida, elas acabam chegando à conclusão de que, não era essa vida que eu queria estar levando, de que não era essa a vida que eu gostaria de contar. Isso é muito comum. E alguns programas atrás, quando nós tratamos sobre vocação e sobre o sentido da vida, nós lembramos da famosa frase que virou o grande lema de Sócrates: conhece-te a ti mesmo. É muito provável que para muitas pessoas essa seja uma frase bonitinha, tipo uma espécie de bordão que a gente usa para aparentar um pouco de sabedoria. Ocorre que o real sentido da frase toca em algo tão sério e tão profundo que, pelo fato da sacralidade do seu significado, porque diz respeito ao sentido da própria vida, muitas pessoas não conseguem levar a sério a tarefa ali proposta, conhecer a si mesmo. E por não levarem a sério essa tarefa, é muito comum nós encontrarmos indivíduos, sejam jovens ou adultos, em estados de depressão, de desânimo com o presente ou confusão quanto ao futuro. Mas é possível que muito disso seja curado ou resolvido se os indivíduos assumirem de verdade o seguinte problema: qual é a história de vida que você quer contar? Qual é o centro dos acontecimentos que você quer realizar? Por exemplo, qual é o centro dos acontecimentos da história que você quer contar? A sua história de vida será a vida, por exemplo, da criação de uma grande obra? Será a história de um grande amor ou de uma grande paixão? Será a história de uma humilhação que precisou ser superada? Ou a história de superações das condições materiais? Será a história da busca pelo conhecimento? Será a história de uma vida por busca pela santidade, da busca pela prosperidade? Será a vida de realização do bem para os outros? A sua vida será a história de alguém que nunca dependeu de ninguém? Será a história de um benfeitor? Será a história de alguém que desenvolveu ao máximo, por exemplo, um talento, uma vocação? Será alguém que iluminou o caminho dos outros com a sua sabedoria? Será a história de alguém que lutou pelo seu país,
de alguém que lutou pelos interesses de um grupo, ou de alguém que lutou uma vida para dar voz a quem não tinha. A sua história de vida será a história de alguém que trouxe beleza ao mundo, ou de alguém que tornou a vida das outras pessoas, por exemplo, mais confortável. Será a história de alguém que construiu uma invejável imagem pública, por exemplo? Será a história de alguém que buscou sempre o caminho da retidão? Ou alguém que sempre buscou uma vida de prazeres? Será a história de alguém que foi o grande guardião do amor da família? Ou alguém que sempre buscou a sua solidão, a sua independência? Será a história de alguém que superou com as condições físicas? De alguém que superou os obstáculos extraordinários? Enfim, todos esses são exemplos de tipos de histórias, de tipos de narrativas que possuem um centro em função do qual todas as demais ações de um indivíduo ganharão sentido ou significado. São tipos de história de vida. Aquilo pelo qual um indivíduo será reconhecido. Depois de refletir, pensar bem e assumir qual é a história que você quer realizar, todos os dias você terá o desafio de fazer alguma coisa que o coloque naquele caminho, independente do que aconteça. E de novo vem a grande questão. Você tem noção de qual é a história que você quer contar? Bom, mas por que isso importa? Por que isso é importante? Simplesmente porque saber qual é o tipo de história que você deseja escrever e narrar é o que permitirá você colorir de sentido e significado todas as ações da sua vida. O indivíduo que se propõe a realizar alguma coisa em vida, que assume esse ideal de vida, seja porque deseja profundamente, seja porque ele tenha descoberto, sei lá, a sua vocação, seja porque ele percebe que vale realmente a pena se dedicar a tal coisa, ele acabará por ter algo absolutamente fundamental, que é um padrão de referência com o qual ele possa julgar as suas ações e notar se diariamente ele está se aproximando ou não daquilo que ele se prometeu realizar. Você tem a noção da história que você quer viver e contar? E se você tem a noção, você verifica todos os dias se você está seguindo o roteiro que você se propôs? Na palestra da psicóloga Luciane Amato, que eu mencionei no início do programa, ela pergunta exatamente isso. Quem é que confere todo dia se está seguindo o roteiro da história que você quer contar? Quem é que está continuamente conferindo se no curso do dia a dia, independente do que aconteça, do que a vida traga ou nos imponha, você está fazendo coisas que todos os dias dão continuidade para aquela história que você se propôs a realizar? No fundo, as duas grandes perguntas que deveriam coçar a nossa cabeça todos os dias e todas as noites e que nos provocam o autoconhecimento são justamente essas. Primeiro, você sabe a história que você quer realizar? E segundo, você confere todo dia se você está seguindo o roteiro dessa história? Do mesmo modo que no programa anterior, no nosso último programa, onde nós vimos que para realmente termos um pensamento crítico é necessário que a gente tenha um ponto de vista superior à situação atual, com o qual a gente consiga, por exemplo, julgar o momento presente e o momento passado. Do mesmo modo, para sermos bons juízes de nós mesmos, nós também precisamos de um ponto de vista mais amplo que o momento presente. E esse ponto de vista mais amplo não se trata apenas do passado, mas do futuro. Em termos de bondade e moralidade, nós temos Deus como juiz, tudo bem. Mas em termos de propósito de vida, de quem nós queremos ser, de qual história nós queremos realizar, apenas a imagem de um futuro, de um sonho, de um eu ideal, é que vai poder ser o padrão de referência das nossas ações cotidianas. Apenas isso. É apenas em função desse ponto mais elevado, que representa simplesmente o seu propósito de vida, é que você será capaz de julgar se você tem seguido ou não a própria promessa que você se fez. Se nós não nos preocuparmos com esse propósito do futuro ou com o nosso projeto de vida, é muito possível que nós corremos o risco de tomar como referência
padrões menores ou ilusórios para julgar as nossas próprias ações. Por exemplo, os valores da sociedade em que você vive, os valores dos grupos em que você convive, o que a sociedade e o tempo em que você vive considera como bom, como grandioso, como sucesso ou como realização. Você acaba por julgar as suas ações presentes em função destes valores que você pega. E às vezes esses valores são absolutamente, totalmente diferentes do que você gostaria realmente de realizar na sua vida de modo mais íntimo. Ou seja, se você não se preocupa com um projeto de vida, como você poderá julgar o sentido e o significado das suas ações e decisões? Em nome do quê? Exemplos de história de vida de pessoas que perseguiram um grande ideal são muitos, né? As prateleiras de autobiografias nas livrarias dão conta de dar grandes exemplos. Por exemplo, uma história de vida de um grande campeão no esporte brasileiro, o Ayrton Senna. Nosso grande piloto de Fórmula 1 que faleceu num trágico acidente em 1994. Desde cedo, o Ayrton Senna sonhava e desejava ser sempre o mais rápido nas pistas. E ele descobriu que desejava isso muito cedo. E ele passou a desejar isso muito cedo. Se eu não me engano, a primeira competição oficial que ele se lançou foi aos 13 anos de idade. E ele sempre falava isso com seus familiares, que ele gostava e desejava muito realizar aquilo. Este seria o grande centro dos acontecimentos da vida dele. O centro em função do qual tudo o mais ganharia sentido. Todas as suas ações, o seu aperfeiçoamento como pessoa, como filho, como amigo, como namorado, como ídolo, como pessoa pública, ganharam sentido e significado em função daquele propósito de vida. A narrativa da sua vida teve sempre como um fio condutor um grande desejo sonhado na juventude e buscado incansavelmente ao longo do tempo. Todas as suas ações eram convergidas para esse grande propósito. Ou vamos pensar um pouco nos grandes gênios da humanidade, como por exemplo William Shakespeare. O que será que realmente importaria na narrativa da história de vida do Shakespeare, né? Importaria como ele limpava os cavalos quando ele trabalhou como cuidador quando ele era jovem em Londres? Será que importaria saber como que ele administrava os aluguéis das propriedades dele quando ele passou a ter prosperidade econômica? Quando ele ficou mais rico? Será que importaria como ele organizava a sua casa, o seu escritório? Bom, certamente a única pessoa que vai saber dizer isso, se teve realmente relevância, seria o próprio Shakespeare. Porque além das ações, somos nós que conhecemos as nossas próprias intenções. Mas o que vai determinar se todas aquelas ações ganharam ou ganham um sentido será o grande propósito pelo qual ele dedicou a sua vida, que no caso era escrever grandes peças teatrais e poemas. Esse grande propósito é que serve de padrão de referência para julgar se as ações na sua vida mostraram o quanto ele se aproximou daquele roteiro de história que ele um dia havia se prometido. Esses exemplos nos servem para perceber que ter conscientemente um propósito, um plano de quem queremos ser na história da nossa própria vida, fará uma fundamental diferença no modo como nós encaramos as coisas, os dias, as adversidades, as fortunas ou os azares. Esse eu ideal que almejamos, além de ser o padrão de referência para as nossas ações diárias, ele também pode nos curar de muitas miudezas cotidianas ou preocupações menores que volta e meia nos aparecem, como por exemplo afazeres domésticos, deveres e compromissos familiares, sociais, profissionais, dos quais a gente às vezes gasta tanto tempo, gasta tanta energia, acaba reclamando muito. Quando aquele propósito de vida se torna forte e claro na vida de um indivíduo, e ele emprega sinceramente os seus esforços para alcançar isso, dificilmente as miudezas do cotidiano tomarão muito a sua energia. A consciência firme em ter um propósito de vida e a coragem de buscar isso nos traz também um real senso das proporções e medidas do que realmente importa e do que é passageiro ou acessório. Você consegue imaginar o que a prática diária de reflexão ou meditação sobre o propósito de vida pode fazer com o grau de atenção e esforço de um indivíduo ao longo dos anos? No mínimo, esse indivíduo passará a ser mais atento ao que dá sentido e significado às histórias de vida
e as narrativas de vida das pessoas, sejam em relatos, livros ou filmes. E quase naturalmente acabará criando um tesouro tão valioso, mas tão valioso, que é uma pena que hoje em dia venha se tornar algo tão raro, chamado vida interior. Por hoje era isso, e vamos agora para o nosso Momento Coruja. Momento Coruja. O Momento Coruja de hoje traz um trecho do livro O Homem Medíocre, do autor argentino José Ingenieros, uma obra muito interessante que investiga os defeitos morais que impedem o enobrecimento das nossas vidas. E o trecho diz mais ou menos o seguinte: há uma hora em que o pastor ingênuo se assusta com a natureza que o envolve. A penumbra se espessa, a cor das coisas se reduz ao cinza homogêneo das silhuetas, a primeira umidade crepuscular levanta de todas as ervas um vapor de perfume. O rebanho se aquieta para dormir, sua admiração primitiva não passa de espanto. A poesia natural que o envolve, ao refletir-se em sua imaginação, não se converte em poema. Ele é apenas um objeto, um quadro, uma pincelada, um acidente na penumbra. Para ele, todas as coisas sempre foram assim e continuarão sendo, da terra que pisa até o rebanho que apacenta. A imensa massa de homens que pensa com a cabeça desse ingênuo pastor não entenderia o idioma de alguém que lhe explicasse algum mistério do universo ou da vida, a evolução eterna do conhecimento, a possibilidade de aperfeiçoamento humano na contínua adaptação do homem à natureza. Para conceber uma perfeição é preciso um certo nível ético e indispensável alguma educação intelectual. Sem isso, pode-se ter fanatismos e superstições. Ideais, nunca.